Morgan. Yeah. This morning we have a special treat for you Essa manhã eu tenho algo especial para você, because if we are God's people, we need to be aware to what's going on today. porque se nós somos o povo de Deus, nós temos que estar cientes do que está acontecendo no mundo hoje. I want to touch on a topic that is very controversial. Eu quero falar sobre um assunto que é muito controverso. In fact, I have taught this in different nations. Na verdade, eu tenho falado sobre o assunto em países diferentes. The Germans did not like it. Os alemães não gostaram disso. The Russians, half of them did not like it. Os russos, metade deles não gostaram. I have different parts to this series. Então, eu tenho diferentes partes dessa série que nós vamos ver. And I went to and I'm talking Calvary Chapels. E eu não estou falando nem entre as igrejas Capela do Calvário. And in America, they only let me teach one. Nos Estados Unidos, eles só me deixaram compartilhar esse tema uma vez. And they didn't want to know anymore. E aí eles não quiseram mais ouvir sobre isso. Because the people, they said, oh no, it's too much. Porque as pessoas dizem, isso é demais para nós. So I'm interested how the Brazilians are going to react. Então eu estou muito interessado para ver como que os brasileiros vão reagir. We will find out, yeah? Vamos descobrir então. Because the topic we're going to be looking at, Porque o tópico que nós vamos falar a respeito, we're talking about the evolution of Genesis. nós vamos falar sobre a evolução de Gênesis. Now remember, like in the Old Testament, Você se lembra que no Antigo Testamento, many things happened. muitas coisas aconteceram. In fact, why I say we need to look Old Testament, New Testament, E a razão pela qual eu digo que nós temos que olhar no Antigo Testamento e no Novo Testamento, because in Genesis we see Babylon, porque em Gênesis nós vemos a Serra da Babilônia and we see in mankind the first organized rebellion. e nós vemos pela primeira vez na humanidade uma rebelião acontecendo. But the book of Revelation, Mas também no livro de Apocalipse it ends with the destruction of Babylon. termina com a destruição da Babilônia. And so we need to see how in between all that history of mankind, Então nós vamos ver que entre Gênesis e Apocalipse, toda a história da humanidade, how Satan has been working in the hearts of people, como que Satanás tem trabalhado no coração das pessoas, deceiving them. enganando elas. And he has not only deceived them, but he made them to rebel against the laws of God. Mas Satanás, ele não só engana as pessoas, ele faz com que as pessoas se rebelem contra o Senhor, o nosso Deus. You will see this morning Você vai ver essa manhã how God's law have been broken throughout history como que a lei de Deus foi quebrada através da história and brought judgment. e que trouxe julgamento. But you're going to see how it's even happening now. Mas você vai ver como que isso acontece agora. And you might think, wow, this is too extreme. E aí você pode pensar, nossa, mas isso é extremo demais. But we're going to see how the progressive, how everything is moving forward, all these evil things. Mas nós vamos ver como que houve um progresso, um crescimento de todo esse mal. And this is something we must always keep an eye on as a Christian. E isso é algo que, como cristãos, nós devemos estar sempre de olho. Now, as we look at this topic, Então, ao olharmos esse tópico, I want you to remember a verse. eu quero que você se lembre de um versículo. We see this verse in Ecclesiastes. Nós vemos esse versículo em Eclesiastes, It says, there's nothing new under the sun. que diz ali, não há nada de novo debaixo do sol. And we got to realize these things. E nós temos que perceber essas coisas. And so I want to make sure we understand where I'm going with this. Então eu quero ter certeza que vocês entendam o que eu estou falando sobre isso. And what I want to do is bring into plain sight what
has been hidden. E o que eu gostaria de fazer essa manhã é de trazer à luz aquilo que está oculto. But a lot of the hidden things today Mas muito dessas coisas que estão ocultas hoje, are really in plain sight. elas estão à mostra, elas estão à vista. You just got to see as a Christian. Você só precisa ver como um cristão, do ponto de vista cristão. So I want to pray and ask the Lord to bless this time. Então eu quero orar com você para que o Senhor abençoe esse tempo. So Jesus, we come before you. Jesus, nós viemos até o Senhor And I pray for the anointing, Lord, of your Holy Spirit. e oramos pela unção do Teu Santo Espírito. But I pray for the anointing on the ears to hear what your Spirit is saying. Eu oro, Deus, por essa unção, que o Senhor toque os ouvidos para que possam ouvir o que o Teu Espírito está dizendo. Speak to us, Lord. Fala conosco, Senhor. We ask this in Jesus' name. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amen. Amém. I'm so thankful my son is translating me. Eu estou feliz que o meu filho está me traduzindo. It's so good. It's so good. I love it. Eu amo isso. Okay, I want to lay a foundation. Então, agora presta atenção que eu vou colocar um fundamento. So we see in Genesis, Nós vemos em Gênesis, very important, it speaks about how man has become like one of us to know good and evil. está falando aqui, olha, como agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Gênesis And 3, God 22. says, I got to block the tree of life. I put a cherubim to block them. Então, Deus ele teve que isolar a árvore da vida. And then we see in Genesis chapter 11 Mas nós vemos em Gênesis capítulo 11, that the people at that time became as one. que o povo naquela época se tornou um. They all had the same language. Eles tiveram a mesma língua. That means you would not have a job right now Falando que eu não teria nenhuma necessidade agora, because we would all speak the same language. porque todos iam falar a mesma língua. And yet, notice what it says in Genesis 11:6. Mas eu quero que vocês prestem atenção no que diz no versículo 6. There was nothing that they could not do. Não havia nada que eles não pudessem fazer. Very interesting, this verse right here. Muito interessante, Gênesis 11:6. But then we also learn in the book of Daniel, Mas também nós aprendemos no livro de Daniel in the end times, que no final dos tempos that knowledge is going to increase. que o conhecimento aumentaria. Very important. Muito importante. It's going to increase in knowledge of the Bible. Vai aumentar o que? O conhecimento da Bíblia? Actually, this is going to happen right now. É o que está acontecendo agora. You're going to see current events in a biblical view. Você vai perceber momentos atuais do ponto de vista bíblico. I pray that makes sense to you. E eu oro que tudo isso faça sentido para você. But yet also just knowledge is going to increase. Mas também conhecimento em geral vai aumentar. And it has, especially since we got the internet. E tem aumentado, né? Principalmente através da internet. And so what we're going to look at is how these things have come Então nós vamos observar como que essas coisas estão acontecendo. and how it is connected to spiritual warfare. E como que tudo isso está conectado com a guerra espiritual. And that is very important because now we have to look at something very interesting. E isso agora vai se tornar muito interessante no que nós vamos ver. What is happening here is this. Uma das coisas que está acontecendo aqui é o seguinte. When you begin to look at the Bible with Adam and Eve, Quando você começa a olhar a Bíblia, né, ali Adão e Eva, they were in the garden, e aí eles estão num jardim, and things were said in that garden that are very, very important. e algumas das coisas que foram ditas no jardim, elas são extremamente importantes. And what we see is that Satan spoke to them. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é como Satanás falou com eles. In the temptation of the devil, Né, a tentação do diabo, we begin to learn that one of the points was she liked what he was saying about being intelligent, wise. então a primeira coisa que eu quero destacar é o quanto Eva gostou quando a serpente falou que ela se tornaria inteligente, sábia. Just eat of the fruit and you will become wise like God. Quando a serpente falou, apenas coma do fruto proibido e você vai se tornar tão sábia quanto Deus.
Very important that we catch that. É importante, muito importante que a gente entenda esse ponto. And this is why we see in 1 Corinthians 2:11, this is talking about intelligence. E aí a gente vai ver novamente isso em 1 Coríntios 2:11. But then we see the actual temptation E nós vemos essa tentação in Genesis 3, verses 4 through 6. em Gênesis 3, versículos de 4 a 6. We see that Satan told her, your eyes will be open. Nós vemos Satanás falando para Eva, os seus olhos serão abertos. And that tree now, oh, I want to have some of that. E o quanto que aquele fruto se tornou atraente para ela. Agora realmente ela queria aquele fruto. Why? Por quê? Because it will make me wise. Porque ela se tornaria sábia. And so she took of the fruit and then she gave it to Adam. Então ela come do fruto e também oferece a Adão. It's interesting because to open your eyes, É interessante porque se abrir dos olhos it's something that we got to understand here. é algo que nós precisamos entender aqui. It is to have more intellectual power. Isso significa ter um controle intelectual maior. To be here with understanding and wisdom. É como se nós estivéssemos nesse nível de entendimento, né? But now if I eat of the fruit, I will be much more. Mas uma vez que eu comer desse fruto, eu vou estar nesse outro nível de conhecimento e inteligência. And this is why she took it. E é por essa razão que Eva comeu aquele fruto. And so when we begin to see how this is all happening, Então, quando a gente começa a ver como tudo isso está acontecendo, a key thing was what Satan said was, you will be like God. o ponto-chave de tudo isso é quando Satanás diz, e você se tornará igual a Deus. That is the word Elohim. E essa é a palavra Elohim. And that they would now be not only humans that are made lower than the angels, E aí vocês não serão apenas humanos, né, menores que os anjos. she would now go past the angels, archangels, seraphims, cherubims. Porque agora o seu grau de conhecimento será superior aos dos anjos, e toda essa hierarquia angelical, né, serafins, querubins e por aí vai. To be like God. Para se tornar igual a Deus. That's a lot of power. Então a gente está falando de muito poder aqui. And so we see this whole thing to have understanding of good and evil. Então toda essa questão, né, sobre o entendimento, o conhecimento do bem e do mal. And so we see that when all this knowledge would come, então nós vemos isso quando todo esse conhecimento, né, que surge. We see that God says, "Oh, look at man. They're already communicating very well." Nós vemos isso acontecendo quando nós vemos Deus falando, olha só para a humanidade, eles todos se comunicam tão bem. In Genesis. Em Gênesis. And then he says, they could do whatever they want because they're working together. Então ele fala, eles podem fazer o que eles quiserem porque eles estão trabalhando juntos. Very important to understand what they just said. Então é muito importante para nós entendermos isso que está sendo dito. Because as we go through this study, you got to remember what God said in the beginning. Porque ao nós começarmos a falar e desenvolver esse estudo agora, você tem que guardar na mente o que Deus falou no começo. And why he would have to confuse the language later on. E por que Deus teve que confundir as línguas mais tarde? The purposes of man to learn evil, their hearts, we have to be careful. O propósito, o desejo do homem de conhecer o mal estava no seu coração, e isso é perigoso. Now I want to bring up a point, and maybe you don't have no understanding in this, and it's okay. E agora eu vou falar de um ponto que talvez você nunca ouviu falar a respeito, e tudo bem quanto a isso. But I want to show you something. Mas eu gostaria de te mostrar algo. And this is the topic of scientism and technocracy. Esse tópico é sobre cientismo e tecnocracia. Yeah. Tecnocracia. Now, who's heard of that? Quem já ouviu falar sobre cientismo e tecnocracia? Okay, a couple. Alguns de vocês já. This is why it's important to study. Então é por essa razão que esse estudo é tão importante. We today
in 2025 Porque nós hoje, em 2025, are living in a time where scientism and technocracy is now coming into power, great power. nós estamos vivendo no momento em que o cientismo e a tecnocracia está no poder. Now, you and I grew up in a time, in a history of the earth, Porque eu e você crescemos num tempo onde, num período em que a Terra, where the smart elite people, porque smart and elite, porque a elite era inteligente e tal. because remember, before, only the elite and their children went to school. Porque se você se lembrar, alguns anos atrás, apenas a elite tinha seus filhos indo para a escola. Everybody else did not learn, Todos os outros não iam para a escola, não aprendiam igual. and this is global, E isso aconteceu em todo o mundo. and everybody else was just workers in the field. Todo o resto, se você não era elite, você era trabalhador do campo. It's almost kind of the same today still. Ainda hoje acontece da mesma forma, But what we see is that now science, mas o que nós vemos agora é que a ciência, coming out of the Renaissance time and coming now into the Enlightenment, né, saindo desse período, né, do iluminismo e tudo, that now man thinks he's very smart. faz com que o homem agora pense que ele realmente é muito inteligente. And can we really trust this book now? E aí ele se pergunta se ele realmente precisa confiar nesse livro agora. Because we are smart. Porque se nós somos inteligentes, And so what happened is that they begin to say, oh, these stories, we can't believe this. então agora o homem se coloca acima da Bíblia, dizendo que nós não precisamos mais disso. And this is the problem. E esse é o problema. Because we grew into a point where we believe the scientists more than the Word of God. Porque agora nós vivemos num período em que as pessoas dizem que a ciência ela é maior do que a palavra de Deus. This is what they were trying to do, destroy the Word of God. Mas na verdade, eles só estão tentando destruir a palavra de Deus. And so it's interesting to me Então é interessante para mim that when they started to teach evolution, que quando eles começam a ensinar sobre a evolução, not that God created us in His image, não é falado que Deus nos criou à sua imagem. but they were smart. We come from monkeys. Então eles que são tão inteligentes, eles falam, nós viemos dos macacos. How smart is that? Aí eu fico me perguntando, que inteligência é essa? So they reject God as creator, Então eles rejeitam a criação de Deus. and because they don't have no moral responsibility to God, E aí, então, sem essa responsabilidade moral diante de Deus, you can live how you want. você pode viver do jeito que você quiser. And this is what we were taught in the school system. E é isso que nós estamos sendo ensinados no sistema educacional. So keep in mind this thought of evolution, Então guarda, né, na sua mente esse pensamento sobre a evolução. so as knowledge now begins to increase, Então, à medida que o conhecimento se multiplica, things started to change. eles começaram a mudar. And we really see changes much in our generation. E aí nós estamos vendo as mudanças, né, principalmente na nossa geração de agora. Because through technology, everything started to go faster. Porque através da tecnologia, agora todas as coisas elas vão mais rápido, elas se desenvolvem mais rápido. Yes, in 1948, Israel's now back in the land. 1948, Israel volta à sua terra. And end time prophecy is now starting to really develop faster and faster. E as profecias bíblicas sobre os finais dos tempos, elas começam a se desenvolver mais rapidamente. And okay, that's 1948. Tudo bem, isso aconteceu em 1948. Some people, I know my mom's still alive. Eu sei de algumas pessoas, como a minha mãe, que ainda é viva. So she was part of that generation that saw that happen. Então ela foi parte da geração que viu isso acontecer. But now we're in the generation Mas agora nós somos a geração and we're seeing this scientism, que vemos o cientismo, which is now telling society what to believe.
que está dizendo à sociedade o que a sociedade deve acreditar. They are the priests. They are the pastors. Então é como se eles fossem os sacerdotes, eles fossem os pastores. And they are telling the world what to believe. São eles que ditam, que falam o que o mundo deve acreditar. But then we got technocracy. It's all the technology, all the computers advancements that are happening. Mas nós também temos a tecnocracia, né, que é todo esse desenvolvimento tecnológico através de celulares e computadores. Most of all of you in this room have a smartphone. A maior parte de vocês nessa sala deve ter um smartphone. You don't even understand how much technology is there. Você nem sequer tem entendimento de quanta tecnologia tem no smartphone. A powerful little computer in your hand. Existe um computador poderoso na sua mão. But now, what is changing? What is the view of these people? Mas o que está mudando? E qual é a visão dessas pessoas? It's that of transhumanism. Um termo aqui, Transhumanism. é o transhumanismo. Here we see in transhumanism something very important. E nesse transhumanismo nós vemos uma coisa muito importante. Remember, we believe that we came from a monkey. Vocês se lembram que as pessoas, que muitos aprenderam que viemos dos macacos? And now the process, but today, with technology, we're becoming more like a superhuman. Mas com essa nova tecnologia, ser humano não basta, né? Nós estamos em transformação a algo superior, algo melhor, segundo eles. This is the view. E nós vamos nos transformar nesse outro ser. E essa é a visão deles. This is very important to understand. E é por isso que é tão importante para a gente entender qual é o ponto de vista deles. They're talking about how humans are now advancing so much. Eles estão falando que o ser humano, ele avançou tanto, And yet, at the same time, e ainda, ao mesmo tempo, they're talking about human enhancements. E eles estão falando nesses aprimoramentos humanos. And we know that's our generation. E a gente sabe que eles estão falando da nossa geração. It wasn't in the generations before. Não foi falado disso das gerações anteriores. It's our generation. Mas é a nossa geração. All right? We have to understand this. E a gente tem que entender isso. And when we begin to understand these human enhancements, então quando a gente começa a entender esses aprimoramentos humanos que eles falam a respeito, we got to begin to see what is their system, what are their logos. This is a logo right here. Esse é o logo deles, olha só. Now, what it is, it's human plus. Então esse H+, né, esse H+ significa que é um que a mais para o ser humano. Here we have an interesting, this was on a big magazine. Então aquela foto ali estava numa revista bem famosa. And it has the head with all the machinery. É um cérebro com um maquinário dentro. Now think. Então eu quero que vocês pensem a respeito disso. I don't understand why. Eu não entendo por quê. But evil movements, I don't know if God required this. I don't understand it all. Eu não entendo como Deus requer ou permite isso, né? Mas all evil seems that they have to show the world first before they do it. Então todo o mal ele é revelado ao mundo primeiro para depois ele executar o plano dele. And a lot of times they show it through movies. E muitas vezes o modo que Satanás se revela é através dos filmes. There's so many movies that are talking about this topic. Há muitos filmes, se você se recordar, que já falavam desse tópico. Like maybe you remember The Matrix. Talvez você se lembre da Matrix, né? You did hook up and download. Você injetava alguma coisa, né, e baixava as informações. There's so many movies that talk about this. E vocês sabem, há muitos e muitos filmes que falam sobre isso. But when we begin to look at what they're talking about, mas quando a gente começa a estudar o que eles estão falando a respeito, I'm going to talk about them. Eu tenho falado sobre eles. But I want you to know
not all of them are evil. Mas eu quero que você entenda que nem todas as pessoas envolvidas nisso, elas são más. Some of these technologies are very well. Muito da tecnologia criada, elas são boas. Some people are in car accidents. Algumas pessoas que sofrem um acidente de carro, por exemplo. Some of people are going to the war and they come back with no leg, no arm. Ou um soldado que volta da guerra sem uma perna, sem um braço. And they're able to help them. A tecnologia é capaz de ajudar essa pessoa. Because of modern technology. Por causa da tecnologia moderna, eles podem ajudar essas pessoas. And now because we know the genetics of human, the genes of humans. E agora, porque nós conhecemos melhor a genética do ser humano, they are now making drugs to help us. Eles são capazes de fazer drogas que nos ajudam. To know good and evil. A conhecer o bem e o mal. And so, yes, there's a lot of good things that come from technology. Então, sim, é verdade, muita coisa boa vem da tecnologia. But what does our Bible tell us? Mas o que a nossa Bíblia nos conta? Right from the beginning. Desde o início. Man sinned and he's in a fallen nature. Que o homem pecou e ele tem uma natureza caída. So you always got to understand, most likely things are going to go toward the evil. Então você vai entender como todas essas coisas técnicas elas vão ser usadas para o mal também. And so now we're looking at this time where we're seeing how this transhumanism, então nós estamos falando do tópico de transhumanismo, this new enhancements that they could put a chip in your brain. Nós estamos falando desses aprimoramentos humanos através de chips implantados em pessoas. There's books, and this is global, about transhumanism. Há livros, isso globalmente falando sobre esse tópico do transhumanismo. And what's interesting to me, é interessante para mim. There was in the year 2001 to 2005. Que de 2001 a 2005. There was a man, Dr. Leon Krauss. Que houve um médico, né, Leo Krauss. See, he's not a little doctor, a little evil guy in the back room. Que não é esse cara maldoso, né, trabalhando como cientista num quarto escuro, não. He was next to the president of the United States. Ele foi, né, alguém que serviu diante do presidente dos Estados Unidos. He was the head of bioethics. E ele foi a cabeça, o criador dessas armas bioquímicas. And when he started talking about the transhumanist movement, e quando ele começou a falar sobre o movimento, né, do transhumanismo, he said something interesting. Ele falou uma coisa muito interessante. That the future world, que o mundo futuro will be a post-human future. Que será um mundo pós-futurista. Why would he say that? Por que ele falaria isso? We got to understand what is developing today in technology. Nós temos que entender como que a tecnologia está se desenvolvendo hoje para entender isso. So, for instance, one of the things they want to do. Então, uma das coisas que eles queriam fazer. And they're talking about this. E que nós estamos falando. Think about this. Eu quero que você pense nisso. They're saying they're going to be able to, with these enhancements. Eles afirmam que através desses aprimoramentos humanos, that you and I right now, que você e eu agora, I would be able to communicate to you, eu vou poder me comunicar com você, without speaking, sem falar uma palavra. It will be brain to brain. Eles afirmam que só os nossos pensamentos serão capazes de se comunicar. They say this will be done for sure by 2050. Então eles afirmam que com certeza isso já será capaz de ser feito até 2050, o ano de 2050. It's amazing to me when you think about this. E é incrível para mim quando eu penso nisso. It's all through technology. Que isso tudo vai acontecer através da tecnologia. And it's called Hybrid Intelligence Biometric Activar. Então é uma tecnologia biométrica. Hybrid Intelligence Biometric Activar. Yeah.
I just got the That's biometric. okay. Yeah, it's okay. Ok. É esse nome grandão aí. So what we're seeing is something interesting. Mas o que eu quero dizer é que é muito interessante. There is a woman, Tem uma mulher, and this is what we need. Her name is Natasha Vitamore. então o nome dela é Natasha Vitamore, She is really pushing on this movement. e ela realmente tem me empurrado nesse movimento. Yeah, and this lady E essa mulher is someone we really have to pay attention to é uma mulher que a gente tem que ficar de olho nela. because, again, to be like God. Porque novamente ela está falando dessa coisa de ser igual a Deus. God, we know from the Bible, is our creator. O Deus que nós conhecemos, o Deus da Bíblia, ele é nosso criador. But through this technology, they want to create man. Mas através dessa tecnologia, eles querem criar um ser, And they say, we want to help the evolution of man. e eles estão falando, nós somos aqueles responsáveis de desenvolver o homem, o desenvolvimento do homem. It's very interesting, this point. Então é interessante esse ponto. So, and this picture to the right here, Então essa foto aqui que você vê, you're talking eyes, superhuman eyes. você está falando de olhos de super-humanos. This is what they're thinking. É isso que eles estão pensando. So God created all the animals. Deus criou todos os animais. So we know the birds, like eagles, E nós sabemos que do nascimento as águias, they can see way down the little animals that they're going to go and catch. as águias são capazes de enxergar as presas que elas vão apanhar, pegar. So these scientists say, hey, if we could get that type of eye, like an eagle, and put that into a human, Então esses cientistas estão falando, se nós pegarmos os olhos de uma águia e colocar num ser humano, or like a dog that can smell and know where things that are bad, ou pegar o olfato de um cachorro que alcança até tão longe, all the strengths of the animal kingdom, and put them into the human. então eles estão buscando toda a força que eles encontram no mundo animal para implantar no humano. And it's all through DNA, Sorry. through DNA. E tudo através do DNA. And so these people really have a vision of where they're going. Então esse pessoal, eles têm uma visão, né, a longo prazo onde eles querem chegar. But we have to understand this word, singularity. E a gente tem que entender essa palavra singularidade. This word is very important for our day. Essa palavra ela é muito importante para os nossos dias. Again, it is talking about human with technology in their bodies. Então nós estamos falando de humanos com tecnologias no seu próprio corpo. Okay, I mean, if someone had their arm cut off and they put an electronic one, like they are now, where they can feel and do all these things like a normal human, E eu repito, tudo bem se a pessoa perde o seu braço e eles colocam um braço de robô ali onde a pessoa pode sentir e trabalhar normalmente, como se ela ainda tivesse o seu próprio braço. Perfeito quanto a isso. how can we say that's bad? Como que a gente pode dizer que uma coisa dessa é ruim? We can't. This is a good thing for Nós não for those podemos, people. porque isso é uma coisa boa, isso ajuda a pessoa. But we got to understand it has now gone beyond that and it's getting into the spiritual realm. Então, mas nós temos que reconhecer que esses aprimoramentos têm ido além desse benefício e tem adentrado a esfera espiritual agora. Why do I keep emphasizing how important it's in our time? E a razão pela qual eu enfatizo a importância nos nossos dias, This picture, essa foto, you can barely see it. That whole big machine, isso aqui é um homem diante de uma máquina grande, monstruosa. this is the modern one. Essa é a mais moderna. Or this is even more modern. With Ou the little. essa é mais moderna ainda. It's a giant machine, and this was only in the 50s, Isso 1950s. aqui era uma máquina gigantesca e nós estamos falando apenas de 1950. From that
to this. Dali para cá, And this is like 100 or more times stronger than that computer. isso aqui é 100 vezes mais potente do que aquele computador ali. Notice and keep that in mind. Então, continua pensando a respeito. So in this point of singularity, Então, em relação a essa singularidade, and what is being said, o que está sendo dito? here we have this, articles. I have many articles Nós from magazines and newspapers. Nós temos muitos artigos de jornais e de revistas. And it says here in this article, AIs will be a billion, not a million, a billion times smarter than humans. And we're dealing in a time of AIs. Então, está falando nesse artigo que a inteligência artificial será bilhões de vezes, não milhões, mas bilhões de vezes mais inteligente do que os seres humanos. Right now, where I live now in Pittsburgh, Então, onde eu moro agora, em Pittsburgh, they are building power plants. eles estão construindo, né, plantas, power plants, Yes, because AI take a lot of electricity. porque a inteligência artificial ela exige muita energia. Everybody is building power plants right now Então, todo mundo agora tem esse sistema de captação de energia, because AI has begun. porque a inteligência artificial chegou com tudo. In this article, it talks about Elon Musk. Então, nesse artigo, a gente lê a respeito de Elon Musk, Elon says we must bring in these enhancements porque o Elon Musk tem falado sobre esse assunto, because human knowledge is only here porque a inteligência humana ela só vai até um ponto, and AI is just taking off, skyrocketing. mas a inteligência artificial tem ultrapassado esse ponto e ido muito além. And AI will take over the world. E a inteligência artificial ela vai dominar o mundo. So we must put these electronic things so we can stay with the AI. Então, o que eles dizem, Elon Musk, a gente precisa implantar essa inteligência na nossa cabeça para que o nosso cérebro possa estar compatível com o avanço da inteligência artificial. This is our generation. Então, é isso que está acontecendo na nossa geração. This is what is happening right now. Isso é o que está acontecendo agora. And so when we begin to think about E it, aí, quando a gente começa a pensar sobre isso, just months ago, há alguns meses atrás, quantum computers are going to be coming. computadores quantum, né, We think we have fast computers now. eles estão chegando, né? A gente pensa em computadores rápidos hoje, Quantum is a whole new level. mas essa geração quantum de computadores, a gente está falando de uma coisa extremamente acima do que a gente It's going to conhece. change our world drastically. É algo que vai mudar o mundo, né, poderosamente, drasticamente. And we learn from Google, this Ray Kurzweil, Então nós aprendemos com o Google a respeito this leader, he was the CEO of Google before. desse líder. Ele ele é CEO da Google He made predictions. e ele fez algumas predições. And 86 of his predictions about what's coming in the future happened. Então ele já previu muitas coisas que aconteceriam no futuro que já aconteceram. He says by 2029, human and machine will be together. E ele falou que em 2029 os seres humanos e as máquinas já estariam completamente juntos. 4 years. Isso aconteceu há 4 anos atrás. Okay, maybe it's not going to happen exactly. Talvez não aconteça exatamente no ano que ele previu. And he's talking about it's going to help the human. Então tudo isso que ele diz em relação sempre a ajudar os seres humanos. But he says something at the very bottom that's important. Mas ele fala algo assim bem importante lá na última linha. That we will become superhuman. Ele fala o seguinte: nós seremos super-humanos. Interesting. E é interessante pensar. But yet at the same time, the human is now becoming the lab rat. Então, o ser humano está se tornando um rato de laboratório.
it's humans that are being tested. Seres humanos agora estão sendo cobaias, estão sendo testados. Now, through technology, Agora, através da tecnologia, you want to have a baby? você quer ter um bebê? Well, what color eyes do you want them to Qual a have? cor dos olhos que você quer ter, que ele tenha? You want brown hair or blonde hair? Você quer cabelos castanhos ou loiros? Straight hair or curly hair? Você prefere cabelo liso ou enrolado? It's like going to Amazon and you can order your baby the way you want it. Hoje, ter um bebê é como se você fosse no Amazon e escolhesse um produto. It's the technology, what they're able to do. Com a tecnologia que eles têm, eles são capazes de fazer. Things have changed. As coisas estão mudando. And it's going very fast. E estão mudando muito rápido. That's why they're saying pretty soon is human going to be human. E é por isso que eles estão falando que os humanos serão super-humanos. When they begin to modify humans so much, does he stay human anymore? Porque quando você começa a alterar a genética humana tanto assim, será que eles permanecem ainda como seres humanos? Essa é a pergunta. Because they're going to, just like your phone, your computers, Porque assim como o seu celular, o seu computador, to keep working, you must get a upgrade. porque para que a tua máquina continue funcionando, o seu celular, seu computador, você tem que ter uma atualização, né? Um upgrade. We're all used to that. Nós já estamos acostumados com esse pensamento. And yet we learn from Scripture, E nós aprendemos com as escrituras man's knowledge increasing, que à medida que o conhecimento aumenta. listen, but the evil people, they look at the Bible too. As pessoas maldosas, elas olham para a Bíblia também. Because the Bible has been in this earth from the beginning, the Word of God. A palavra de Deus, ela existe desde sempre. And we see in 1 Corinthians 15:53, E nós vemos em 1 Coríntios, it says that we have to, the corruptible must put on incorruption, porque que o que é corrupto vai se revestir de incorruptibilidade. and very important when we see this, because it says also mortal must put on immortality. E que aquilo que é mortal vai se revestir de imortalidade. Very interesting. Muito interessante. How about this one that we all love as Christians? E sobre essa que nós tanto amamos como cristãos? 1 John 3:2. 1 João 3:2. It says, we, the Christian, will be like Jesus. Quando nós lemos que nós cristãos seremos como Jesus. That's our future. Esse é o nosso futuro. To be not corrupt anymore, Não sermos mais corruptíveis, to have immortality, ter a imortalidade to be like Jesus, e ser como Jesus é. that's our upgrade. Isso daí é um upgrade, é uma atualização de coração, Amen? não é? Amém? That's our upgrade. É a atualização que nós almejamos. But the evil says, oh, well, how do they do that? Mas o mal, eles dizem, nossa, eles falam disso. So in the laboratories, they begin to work on how to upgrade the evil fallen man. Então, em seus laboratórios, os homens perversos, eles também tentam competir com Deus. And so what have we seen in man's history? Então, tudo que nós temos visto na história da humanidade, Eugenics. para você entender, leia Gênesis. Eugenics has been around. Gênesis já tem estado conosco. Most of it came out of England. Aiden? Most of it came out of England, this technology. Então, muito dessa tecnologia de hoje, eles olharam lá o Éden It was around the 1920s. e começaram a fazer coisas a partir do século 20. So now it's coming closer to our time where all this is starting. E agora, mais e mais, essas coisas estão explodindo. But how about the 1930s? Mas e o que dizer sobre os anos 30? Übermensch. Ubermensch. Übermensch. Deutsch. Oh,
Você está falando em alemão agora. Esse upgrade da Übermensch, come on, humanidade. Deutsch. You can speak Deutsch. Ah, não. Ok. Übermensch é a atualização da humanidade. That means to be overman. Isso significa que vai haver essa super raça. Interesting. Isso é interessante pensar. When we begin to look at this topic, Porque quando nós olhamos esse tópico, that was the Nazis, foi exatamente o termo que os nazistas usavam. making the superior race, Vamos criar uma raça superior. taking the most choice boys and girls and having them have children. Vamos pegar o melhor, né, entre homens e mulheres para que eles tenham filhos, They had to look a certain way, have the certain color, hair, eyes, everything. para que eles tenham a aparência, né, de certa forma, cabelo, olho de uma certa forma. They were educated with the best education. E nós vamos dar a melhor educação para esses. But what's interesting, Mas o que é interessante sobre isso, even though they can look the look, porque e mesmo embora eles possam ter toda essa aparência, the right color skin, a cor da pele perfeita, certa, color eyes, color hair, o olho, a cor do olho, a cor do cabelo, it doesn't mean you're part of the race. isso não te faz parte dessa super raça ainda. You had to be part of the Aryan race. Você tem que ser, para você ser a super raça, você tem que estar relacionado à raça ariana. And we saw if you're not part of that race, you were killed. Então nós vimos, se você não era parte da raça ariana, você era morto. Don't forget history. Então, por favor, não esqueçam da história. It's still happening. Isso continua acontecendo hoje. And so when we look at this, history is giving us warnings. A história nos dá advertências. And we have to beware, be smart today. Então nós temos que ser espertos, sermos inteligentes. Because remember, Hitler had all these different races killed. Então você deve se lembrar que Hitler ele matou todas essas raças. And so they want to kill people. Ele queria matar pessoas. Esse povo, a intenção deles é exterminar pessoas hoje. That is not part of their race. Todos que não são parte dessa super raça. So even to recently, Então mesmo recentemente, some believe even the pandemic was part of their way to get rid of humans. muitos acreditam que a pandemia foi uma forma de limpar a humanidade, né, de se livrar de parte da humanidade. Maybe. Talvez sim. But we see man is evil. Mas o que eu quero dizer é que o homem é mau. And they need to bring the population down. E eles precisam diminuir a população do mundo. Why do I say this? Por que eu estou falando isso? Again, history speaks. Porque a história fala. Plato, Platão. you're talking 300 BC. Nós estamos falando de 300 anos antes de Cristo. BC, Antes de Cristo. okay? This book that he wrote. Esse livro que ele escreveu, Now, I don't know about here, but I'll ask the question. eu não sei quanto aqui, né? Eu vou fazer a pergunta. In universities in America, Nas in Europe, universidades nos Estados Unidos, na Europa, you have to, in university, read his works. você precisa ler as obras de Platão na universidade. Okay? Plato is very important. Platão é um livro muito importante na universidade. But he wrote this book called The Republic. E ele escreveu esse livro chamado A República. And he says some very interesting things. E ele fala algumas coisas muito interessantes. He teaches and says this, Ele ensina e diz o seguinte, that the average human que o ser humano, né, a média do ser humano is the same as a beast that is laboring in the field. é como o animal que trabalha no campo. The average human is only created to become a slave. Que
que o ser humano médio, né, normal, ele foi criado basicamente para servir como um escravo. In this book, he says, not everybody is equal. E aí nesse livro ele deixa muito enfático que ninguém é igual, But there's an elite people, mas que existe dentre as pessoas uma elite. and then the masses of people. E aí então vem a massa, as pessoas. And only the elite are to rule over the masses. E ele ensina que apenas a elite é capaz de governar a massa. And he teaches in this book, E ele ensina nesse livro it is okay to kill humans in the lower level que tudo bem de matar seres humanos que são inferiores a você, to keep control over the earth. para que você mantenha o controle da população, dos números. He's teaching these things, but yet we teach this all in the universities. Esse cara fala essas atrocidades, e isso é ensinado em todas as universidades. In fact, he says it's okay to use propaganda to accomplish what you need to do. Ele, inclusive, fala que tudo bem de usar propaganda para ajudar você a fazer essa redução. It's okay, he says. Então, é tudo bem de incentivar as pessoas a isso. So we have to realize this philosophy that is in the world. Então, nós temos que entender qual é a filosofia do mundo hoje. And yet, Plato, because of this teaching, E Platão, por causa dos seus ensinamentos, has been called the father of eugenics. tem sido chamado o pai, the father of, Of eugenics. eugenics, Eugenics. do eugenismo, ok. O pai do eugenismo. Interesting about this. E eu quero falar alguma coisa interessante sobre isso. Because when we begin to look at what's coming in our future, Porque quando a gente começa a falar sobre o que está vindo no nosso futuro and how robotics is coming in, e como a robótica está crescendo, and robotics is here and it's coming in more and more, a robótica ela está aqui e ela vai crescer mais e mais. we have a lot of humans on the earth. Nós temos muitos seres humanos no mundo, But because of robotics, mas por causa da robótica, we don't need those laborers anymore. nós não precisamos de tanta gente trabalhando mais. We use the machine. Nós temos máquinas agora. Many people have lost their jobs because the machine doesn't take a lot of money and don't protest and want this and want that. No mundo todo, pessoas estão se livrando de empregados e pessoas porque as máquinas elas fazem o trabalho, né, de modo eficaz, com menos custo, não protestam, não reclamam, não te cobram. Slave labor is not needed anymore with robotics. Então, a robótica ela está impulsionando as pessoas a se livrar dos trabalhadores. I hope you're understanding. Are you connecting? Are you seeing what I'm telling you? E eu espero que você esteja conectando os pontos aqui. Not only that, but even in the esoteric, the Freemasons, Então, mesmo no mundo esotérico, né, os maçons, por exemplo, they have a view, eles têm uma visão, and they also believe in evolution. eles acreditam na evolução And they believe that man is going to evolve into a superhuman. e eles acreditam que o ser humano vai se desenvolver num super-humano They say this is part of the ancient mysteries. e eles falam que isso é parte dos mistérios antigos. So they know Então eles sabem nesse lado negro, né, lado escuro, they know what is happening. eles sabem o que está acontecendo. But then this was interesting to me Mas também isso é interessante para mim, because when I was in Europe, porque quando eu estava na Europa, they had already started to question eles já estavam questionando if a human and a machine are together, se o ser humano e uma máquina eles são unidos, and what percent is human, what percent is machine, qual a porcentagem de humano e qual a porcentagem de máquina. if that human machine is driving a car Por exemplo, se esse ser está dirigindo um carro and he runs you over, e aí atropela você, can we take them to court of law for doing this accident?
Será que a gente é capaz de levar esse caso, né, ao tribunal, à justiça, né, falando que isso foi uma culpa, um erro humano? Especially, maybe they did it on purpose. Talvez, né, especialmente se foi feito de propósito. Who do we blame? Do we blame the human or the machine? A quem vamos culpar? Vamos culpar o ser humano ou vamos culpar a máquina? In the whole system of courts, they're already been talking about how do we deal with the future. Então já existe, né, no mundo, né, judiciário, toda essa conversa sobre como que a gente vai lidar com isso. So right now they are learning how to redefine what is human. Então mesmo agora eles estão tentando definir, né, redefinir o que é humano. But now what is interesting to me, Mas é interessante também para mim, we're talking about these people are looking to become gods. a gente está falando de pessoas que querem ser iguais a Deus. This is now really interesting to me. E agora realmente é interessante para mim And so by this, que através disso we have to realize some things. temos que perceber algumas coisas. There is a push now to a next level. Há um empurrão agora a um próximo nível. Now remember in the beginning again, because we went from Genesis, now we're in our day. Então, se lembra, nós partimos de Gênesis, estamos nos dias de hoje. The devil always wanted to be worshipped. O diabo, ele sempre quis ser adorado. The devil wanted to become like God. O diabo queria ser igual a Deus. And so now we have man going the same way. Então nós agora temos o homem indo na mesma direção. And what is happening is Então, this. o que está acontecendo é isso. Can you read that right there? Eu vou tentar ler o que está escrito aqui. No passado, os homens adoravam rochas, imagens de madeira e esculpidas, o sol, a lua, animais e todas as coisas imagináveis. Então, por que não adorar um bot de inteligência artificial? And this is the magazine it came from, Wired Magazine. E ali está a revista Wired Magazine, escreveu: Deus é um robô. E Anthony Lewandowski, Lewandowski is very important. esse nome é muito importante. Lewandowski é seu mensageiro. Interesting to think. É interessante pensar nisso. Because now they're looking at a very next point Porque o próximo ponto is it tells us they want to make a AI robot that is the Godhead. Então eles estão trabalhando nisso, né? No robô pela inteligência artificial que vai ser o robô Deus. Listen, I just study and I look what the world's doing. Eu estou vendo o que o mundo está fazendo. I'm just communicating what they have already said publicly. E eu só estou falando para vocês o que foi publicado para todos, jornais, revistas. Because we're Christians and we know end time things, or we should know end time things. Porque nós somos cristãos e devemos estar ligados no final dos tempos. When we begin to see this type of stuff, Quando nós começamos a ler esse tipo de informação, it should make us think about isso tem que nos fazer pensar where we're at in our own relationship to Jesus. onde eu estou no meu relacionamento pessoal com Jesus. Because they want to live forever. Porque esse povo quer viver para sempre. This is interesting to me. E é interessante para mim. Here we see an article that the scientists were boasting that we could go in and take out DNA and this will make you live longer. Então, agora é publicado artigos como esse, de que alterações no DNA vão permitir com que o ser humano viva por mais tempo. This is what they're saying. Isso é o que eles estão dizendo. They're also saying this would be for the elite or the rich people. Mas eles também dizem que isso só vai ser possível para a elite, né? Para os poucos que são ricos. They will be able to live longer or maybe live forever. Eles vão ser capazes, é o que é prometido para eles, viver mais ou viver para sempre. To me,
It's amazing, this technology. Então, para mim, toda essa tecnologia é assustadora. So we have human fighting death. Então, nós temos aqui o ser humano lutando contra a morte. And they say it's inevitable. We are going to win. E eles dizem, nós vamos vencer. Isn't that crazy to you? Isso parece loucura para você? This is what they're thinking. Isso me faz pensar. To live forever outside of God. O ser humano, ele quer viver para sempre sem Deus. This is what they're doing. É o que eles estão trabalhando. And so we need to understand things here. Então temos que entender coisas aqui. Because, remember, Se lembre, they want to be like God. eles querem ser iguais a Deus. That's the point. Esse é o ponto. And we see, even again, Google, E nós vemos, né, novamente no Google, he says with this robots or enhancements in our brains, eles falam desses robôs, né, no nosso cérebro. we will be God-like. Nós seremos iguais a Deus. They say it openly. Eles falam isso abertamente. It's not a secret society behind. They are saying it openly. Isso não é um segredo. Eles falam isso abertamente. But we know from Isaiah Mas nós aprendemos a partir de Isaías 14:14, this is exactly what Satan said. 14:14, exatamente o que Satanás disse. I will be like God. He said. Eu serei igual a Deus. É isso que está escrito lá. What's even more crazy to me Então, ainda o que parece mais assustador para mim, is here we have Richard Seeds, nós temos aqui, ó, o Richard Seeds, a Nobel scientist who won. um cientista que ganhou o prêmio Nobel. So it's not just little guys in the background. Então, nós não estamos falando de pessoas desconhecidas. He is for transhumanist movement. É esse cara que está trabalhando no movimento de transhumanismo. And they got it on video E eles já têm um vídeo where he says this. onde ele fala isso. He says, I will become God Ele fala, eu me tornarei Deus and I will kill anyone who tries to stop me. e eu vou matar qualquer um que tentar me impedir. Wow. That's pretty harsh. Isso parece bastante duro, né? I will become God and no one's going to stop me. I'll kill you if you try to stop me. Eu vou me tornar igual a Deus e ninguém vai me impedir, porque se tentar eu vou matar. And he won the Nobel. E ele ganhou o prêmio Nobel. How is that? Como que pode isso? Yeah, that's the days we're living in. Estes são os dias em que nós estamos vivendo. And so with this, we're seeing really the scientism and technology is becoming a religion. Então, o cientismo e essa tecnocracia estão se tornando uma religião mundial. And their goals is to become like God. E o objetivo deles são claros, é se tornarem iguais a Deus. We got to understand their goal Nós temos que entender o objetivo deles. because it's really similar to the devil. Porque, na verdade, isso daí é o próprio diabo. We see that, first of all, Ephesians 6:12, Nós vemos em Efésios That it's- 6:12, that says that the devil is the ruler of darkness, que diz ali que o diabo é o que governa as trevas, or the darkness of this age, ou o Deus dessa era. and he wants to rule over man. E ele deseja governar o homem. He's amazed, like just before we started this service, Então, antes de nós começarmos esse culto, we worship Jesus. nós adoramos Jesus. Didn't we? Nós- In oneness with our hearts, we worship Jesus. Nós estávamos aqui unidos no nosso coração adorando Jesus. He wants people to worship him. Mas o diabo quer que as pessoas adorem ele. And so when we begin to look at this, he's out to make men and women slaves to him. Então o desejo dele é fazer homens e mulheres escravos dele. Then we see it in Jude, in Genesis and in Jude,
no livro de Gênesis e no livro de Judas, that sons of God, they were having children with the daughters of men. nós lemos que os filhos de Deus tiveram filhos com as filhas dos homens. These were angels that came and had Nós estamos falando de anjos relationships, caídos que tiveram relacionamento com os seres humanos. and then we had the giants, the Nephilim. E foi daí que vieram os gigantes, os Neftalins. The thing is very important is E isso para nós é muito importante entender essa mistura, that was forbidden. porque isso era algo proibido. You had one part of God's creation breaking the law and going into another generation, people. Porque nós vemos, né, que a criação de Deus quebrou a lei, se misturou com outras coisas. And now we have a new one. It's called the Nephilim. E esse novo ser, se chamavam esses gigantes. But remember when God created in Genesis, Mas você se lembra que quando Deus criou em He Gênesis, created everything after its own kind. Ele criou tudo de acordo com sua própria espécie, seu próprio tipo. And then He said, it is good. E Ele falou que isso era bom. But now we have a mixing. Mas agora, com essa mistura, And this is what Genesis and Jude begins to talk about. e aí quando Gênesis e Judas, o livro de Judas, começam a conversar entre si. And how these angels that did that were sent to a special place in hell. Como que esses anjos caídos que fizeram isso, eles têm um lugar próprio para eles, específico, esperando por eles no inferno. But because it was a mixture, Mas por causa dessa mistura, Crimea, a quimera, essa mistura chamada quimera, this is what's happening. Today, Crimea is very popular. então é exatamente do que nós estamos falando hoje, quimera. Isso é um conceito muito popular. Crimea happened in Genesis chapter 6. Então quimera aconteceu em Gênesis capítulo 6. Angel and human, Anjos e humanos a mixing, se misturando, forbidden. proibido. And yet, E ainda assim, we learned something interesting. nós aprendemos algo interessante. In your Bibles, Nas suas Bíblias, you have a book called the Book of Jasher. você tem um livro chamado Livro de Jazer. Joshua chapter 10 Em Josué capítulo 10 and 2 Samuel chapter 1. e 2 Samuel capítulo 1, It speaks about this book. está falando sobre esse livro, o livro de Jazer. Yes, it's an apocryphal book, É um livro apócrifo, but it's quoted. mas ele é citado na Bíblia. So I went and looked. Então eu fui e olhei esse livro. And this book of Jasher, E esse livro de Jazer, it says in Jasher 4:14, no capítulo 4:14 desse livro, it talks about the judgment, that flood that came. fala do julgamento que veio, né, com o dilúvio. It was because man was mixing not only the angels with humans, Fala que o julgamento do dilúvio veio não só porque os anjos estavam se misturando com os humanos, but they began to mix animals with one another that they were not to. mas porque eles começaram a misturar animais com humanos também. Okay, we can breed different dogs to get another kind, A gente está acostumado a ver a mistura de duas espécies distintas de cachorro para gerar uma terceira espécie. but we're breeding dog to dog. Mas nós estamos cruzando cachorro com cachorro. But they were breeding two different kinds of animals. Mas eles estão cruzando diferentes tipos de animais. They were destroying what God said, it is good. E eles estão tentando destruir aquilo que Deus criou e disse que era bom. This is what was going on that brought judgment. Então é isso que estava acontecendo quando o dilúvio veio. But what's interesting is this. Mas o que é interessante é isso aqui. This article is from 2011. Então esse artigo que eu estou falando é de 2011 And it says for 3 years already it's been happening. e ele conta que por 3 anos já está acontecendo. They're mixing human with animals. Eles estão cruzando animais
com seres humanos. Yeah, you know, maybe you have an organ that has gone bad, Talvez você tenha um órgão que não está bom. and sometimes they put a pig or some kind of other animal organ in you, E aí eles podem pegar o órgão de um porco, algum outro tipo de animal que vai funcionar em você. and your body rejects it, and now you have to take medicine all the time. E o teu corpo rejeita, mas você toma um remedinho e aquilo vai ajudar. So the thinking is, well, maybe if we mix the human DNA with the animal, Então a ideia é, se a gente talvez misturar o DNA humano com o DNA de um animal, when we put that in the human, it will take it. The human will take it. quando a gente implantar isso no ser humano, talvez o corpo do ser humano aceite isso. Interesting. Interessante isso. Is this old or new? Será que isso é uma coisa antiga? Será que isso é uma coisa nova? The Greeks have half human with half horse. Os gregos, né, eles tinham toda essa coisa com metade humano, metade cavalo. Yeah, you got the mermaid, half fish, half woman. Você tem as sereias, né, metade humano, metade peixe. The Egyptians have man with animal heads. Os egípcios, eles tinham esses seres humanos com cabeça de animal. How old is this problem? Então, de onde que veio toda essa questão de mistura de ser humano com animal? What was happening in the old is happening in our day. Aquilo que aconteceu lá em Gênesis está acontecendo nos nossos dias. And we need to understand this. Nós precisamos entender essas coisas. And it's all forbidden by God. E tudo isso é proibido por Deus. It brought the first judgment. Então, tudo isso, essa mistura trouxe o primeiro julgamento. Genesis 11. Gênesis 11. Interesting to me. É interessante para mim. And when we look at this, Que quando nós olhamos isso, the famous thing was that of the Tower of Babel, que a coisa mais famosa, a Torre de Babel. the first rebellion, The first? the first. A primeira. And together they said, we will build the tower, Quando os seres humanos juntos falaram, nós vamos construir uma torre. and they believed they could ascend to God. E eles acreditavam que eles poderiam chegar até Deus. Lucifer thought the same. Lúcifer pensou da mesma forma. I will go to the hill of the north. Eu vou até as montanhas do norte. And we think, oh, that was the Babylon. That's Genesis chapter, that's a long time ago. Então a gente pensa, né? Isso foi Babilônia, isso foi Gênesis, isso faz muito tempo. Today, Hoje, in France, mesma coisa. is the new Babylon. Há uma nova Babilônia. I've been there. Eu já estive ali. I took those pictures. Eu tirei essas fotos nesse lugar aqui, ó, na França. It has the hanging gardens, Eles têm the hanging gardens with the. os jardins suspensos. This is interesting because we do know this. E isso é interessante porque nós sabemos disso. The Antichrist will come out of Europe. O anticristo, ele vai surgir da Europa. And it's interesting, inside this place, E é interessante que dentro desse lugar aqui, ó, very esoteric. é algo Very much. muito esotérico. And so with all this understanding I gave you, Então, com todo o entendimento e informações que eu passei para vocês, you gotta really begin to make a decision. você tem que fazer uma decisão. You know, the thing is, what do you think about this? Primeiro, o que você pensa de tudo isso? Because some people, like when I taught in all these different nations, Porque muitas pessoas, onde eu ensinei em diferentes nações do mundo, are not happy to hear this. eles não ficam felizes de ouvir o que eu digo. They would rather walk around blind and not know none of this. Eles preferem, né, não querer saber de nada disso e andar aí, né, com os ouvidos tapados. But God's people should not be this way. Mas eu acredito que o povo de Deus não deveria andar dessa forma. You cannot be like the ostrich and put your head in the ground. Você não pode ser como o avestruz que enfia a cabeça na terra, faz um buraco e enfia a cabeça. No, Não, we need to understand what is going on. nós precisamos entender o que está acontecendo.
And let me end with some verses, Eu vou terminar com esses versículos. because it's important that we do. É importante que nós façamos isso. And I pray that you will begin to understand your Bible and what it teaches, E eu oro que você entenda a sua Bíblia e o que ela ensina a você. and begin to see what the world is doing, E que você comece a enxergar o que o mundo está fazendo. because then it gives you more understanding that the Lord is coming. Porque isso deve te dar mais entendimento que o Senhor está voltando. And it tells us in Ephesians 6:13, Efésios 6,13 nos diz: Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. then in 1 Thessalonians, 1 Tessalonicenses 5,8 Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. so will we be able to stand? Nós seremos capazes de permanecer. Will we be sober to be able to see and know what's going on? Seremos capazes de ser sóbrios e perceber o que está acontecendo à nossa volta. When we see all these things that are getting crazy, Porque quando nós vemos todas essas coisas indo à loucura, acontecendo assim, will we still have faith, será que nós ainda teremos fé, our love, and our hope? amor, esperança? That's the question. Essa é a pergunta. And I want to end with this point. E o ponto final que eu quero terminar é esse. You can reject what I just taught you. Se você rejeitar o que eu compartilhei com você, And these type of teachings, e esses ensinamentos, a lot of people did. muitas pessoas já fizeram. I don't understand why Christians would reject it. Eu não sei porque cristãos rejeitam isso. The only thing I can think, A única coisa que eu posso pensar because they had made this world their home. é que esses cristãos já fizeram desse mundo a casa deles. And they don't want to know what's going on. E eles não querem saber o que está acontecendo. They made plans already for this world. Porque possivelmente essas pessoas já fizeram planos para esse mundo em suas vidas. It's not about heaven and eternity. E esses planos não incluem o céu ou a eternidade, It's all about here. mas tudo sobre aqui agora. And yet Jesus is coming. Mas Jesus está vindo. Are we ready? Nós estamos prontos? That's the question. Essa é a pergunta. So Lord, we do come to you now. Senhor, nós viemos a Ti agora. And I pray that you would speak to your people, Eu oro, Deus, fala com o Teu povo. those that are shaken up right now. Aqueles que foram sacudidos agora. Lord, that you would calm their heart. Senhor, venha seus corações. That, Lord, that you are the only God. Revela-te como o único Deus. That you are our Savior. Que Tu és o Salvador. And you are changing us Que o Senhor está nos transformando from the sinner to the saint. de um pecador a um santo. From the kingdom of darkness to the kingdom of light. Do reino das trevas para o reino da luz. And yes, we are going to get an upgrade. E sim, Senhor, nós esperamos uma atualização, um upgrade, sim. And we will be like you. Nós queremos ser iguais a Ti. Thank you, Lord, for your promise. Obrigado, Jesus, pela Tua promessa. I pray you would bless your people. Nós oramos, abençoa o Teu povo. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Vamos ficar de pé, igreja.